Golfeto, o momento é histórico. A gente vive isso de ciclos em ciclos no Brasil. Mas o momento de agora tem que representação para um país jovem que quer o seu caminho livre de corrupção. Primeiro, vamos tentar ser sintético. Primeiro, parece que nós estamos passando da resignação para a indignação. Esse é o primeiro ponto. Você prepara o espírito para o movimento número 2. A segunda etapa de um momento histórico que já foi lá para trás. O primeiro momento histórico, revolucionário, foi a Revolução de Gutenberg. Ela abriu para a Revolução Industrial na Inglaterra e abriu para a Reforma Protestante. Este fato mostrou a revolução do conhecimento, difundiu-se o conhecimento. E aí houve toda essa mudança. Hoje, com a internet, nós temos o capítulo 2, só que é a divulgação da informação. Conhecimento é ciência, informação é consciência. E a população começa a tomar consciência dos seus direitos, dos seus deveres e de que não vale a pena usar violência, porque ela perde já o primeiro round. A opinião pública fica contra ela. A opinião pública não gosta de violência. E o líder, em termos históricos, foi Gandhi, que fez a grande revolução contra o Império Britânico e conseguiu impor claramente pela resistência pacífica. Deixa eu conversar agora com o cientista político Luiz Rufino. Rufino, o que acontece agora com o cidadão que nasce dessa mobilização popular que passa pela rede social? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Golfeto. Olha, preciso entender que há uma crise de representatividade. E esse cidadão viu aí, na verdade, uma válvula de escape. É como uma panela de pressão cuja válvula estivesse emperrada e que agora tem uma válvula de escape. O cidadão que está indo aos protestos, ele tem que tomar cuidado para não se tornar massa de manobra de interesses políticos, de uma política de audiovisual que possa ser utilizada nas eleições do ano que vem. Uma coisa que eu acho que chama a atenção é que nós não temos liderança política que dê caminho para o país. Isso está sendo questionado nas ruas. Tanto é que ninguém quer saber de participação de partido político, porque o partido não tem liderança e quem está tentando ser líder não representa nada. Sim, perfeito. É isso mesmo, Roberto. O que acontece é que há um descrédito da parte da classe política por conta dela ter se distanciado da população. Você tem aí um executivo que cooptou o legislativo, você tem um executivo que deu as costas para a população e agora eles buscam, desconfiados, nas manifestações populares, principalmente nas redes sociais, uma válvula de escape, e não mais nos partidos, porque eles estão ressabiados, o dito popular é exatamente esse, ressabiados com a representação feita pelos partidos. Como é que a gente pode entender, por um exemplo, a postura de um prefeito da cidade de São Paulo, senhor Haddad, que está dizendo o seguinte: não, eu não posso mexer nesse reajuste de 20 centavos, vou mostrar a planilha. Quando o problema é político, não está na planilha, está no desconforto que a população tem em relação aos políticos, inclusive ele. Exatamente, Roberto. A grande questão, o buraco é mais embaixo, se a gente puder falar dessa forma. Por quê? Porque nós estamos mexendo aí no financiamento de campanha. As grandes empresas de ônibus, os grandes consórcios, eles acabam financiando essas campanhas. E os prefeitos acabam tendo medo de mexer nessa ferida por conta de que eles vão mexer no seu próprio futuro político. Então, aí é que está a questão. É isso que eu chamo de dar as costas para a população que faz uso do serviço público e de um serviço de má qualidade. A gente sabe muito bem disso. Daqui a pouco eu volto a falar com você, Rufino. Golfeto, nova cara para o cidadão eleitor. Ele não quer a porcaria da saúde que ele enfrenta no posto. Ele questiona a escola horrorosa que enfrenta, porque sabe que sem a escola ele não tem mão de obra para trabalhar lá na frente dignamente. E sem saúde ele vai ser eternamente doente. Exatamente. O que ele está propondo, no fundo, que, em termos de realidade, que é um labirinto. E esse movimento mostra que o povo, nesse labirinto, está querendo encontrar uma saída, é que ele quer tudo isso que está na mão do Estado, ele quer entregar para o particular. Porque daí nasce o que se chama paternalismo. O Estado é o pai de todos. Não.
O que nós pretendemos é transferir esses direitos concentrados na mão do Estado para o cidadão, para ele ser artífice do seu próprio destino. Então, tudo aquilo que o Estado puder entregar para o particular, isso, chega de Estado, chega de governo. O melhor governo é o que governa menos. E, no entanto, às vezes você encontra uma pessoa que quer. O que está fazendo o prefeito, o governador? Graças a Deus, nada. Porque quanto mais eles fazem, mais atrapalha. Sim. Porque aí vem um imposto. R$1 que a sociedade transfere para o poder público municipal, estadual, federal, administrado por qualquer partido político, tem um retorno menor do que aquele mesmo real que fique com a sociedade. Ele multiplica mais. Então, quanto mais os recursos ficarem na mão da sociedade, no bolso do cidadão, mais ele vira consumo ou vira investimento. Portanto, ele vira desenvolvimento econômico. Se inverter isso, é preciso que os partidos políticos comecem a entregar o Estado para o cidadão gerir. Afinal, ele está se preparando exatamente para isso. Pegando isso que você está falando, essa mobilização toda está também questionando o orçamento nacional. Afinal de contas, está gastando o orçamento aonde? Na construção de estádio de futebol. Está gastando aonde? Não, queremos que gaste na saúde, queremos que gaste na segurança. Então, essa mobilização também está dizendo para o político que ele não é dono do orçamento nacional, que o dinheiro nacional é de cada brasileiro. Isso. E Sun Tzu, na arte da guerra, diz assim, toda guerra é baseada na decepção. É preciso que haja uma decepção. É preciso ir do sonho à ilusão para a população se decepcionar. E ela começa a verificar que as prioridades estabelecidas pelos governantes, e elas estão inseridas no orçamento, não são as prioridades da sociedade e do cidadão. Ele se manifesta numa linha, ele espera uma prioridade, porque governar é escolher, e as escolhas que os governantes têm feito não são as escolhas que beneficiam a maioria. Rufino, deixa eu voltar a conversar com você. Uma coisa também que eu acho que ninguém esperava é essa mobilização pela rede social. E o que está acontecendo? Até lá fora do país, brasileiros estão se unindo para fazer contestação quanto ao modelo que nós estamos vivendo. O modelo político, o modelo econômico. Por exemplo, nós tivemos na Irlanda movimentação onde a polícia ficou só olhando e tirou até fotografia com o brasileiro. Essa convivência com outro modelo também ajuda aqui dentro? Sim, claro que acaba ajudando. Na verdade, a praça é do povo como o céu do condor, já dizia Castro Alves, né? O problema é que nós temos que tomar como exemplo essas manifestações externas, em Nova York também ocorreu, e preservar as praças. O problema é que nós não podemos descambar, porque aí a legitimidade do protesto se perde e a população, como já bem disse no começo, ela não gosta da violência, ela toma a violência como uma ofensa a ela própria. E mais que isso, é preciso colocar no movimento, já que o movimento traz muitos anseios, as camadas mais populares. O Facebook, hoje ainda é um instrumento da classe média alta. Então, enquanto não tiver as camadas mais populares, a gente não pode entender isso como uma revolta generalizada. E a região, como é que fica nessa região? A região teve prefeito cassado, denúncia de corrupção, desvio de dinheiro público e a região também está se mobilizando. Esse questionamento também é salutar. Extremamente salutar, como disse bem o Golfeto, a gente sai da resignação e passa para a indignação. Nós estamos percebendo que há uma insatisfação total na sociedade e essa insatisfação está buscando os meios e a rede social tem sido esse meio. Recentemente, na passeata na Paulista, e mesmo aqui na cidade vizinha, tinha um rapaz levantando um cartaz dizendo: saímos do Facebook. Era a demonstração que uma nova ferramenta pode ser uma ferramenta política para buscar soluções sociais. Rufino, muito obrigado pela sua participação no Jornal da Clube. Boa tarde a você. Boa tarde, que eu agradeço a oportunidade de colaborar. Muito obrigado. Golfeto, deixa eu aproveitar o negócio que o Rufino falou. Não deu tempo da gente continuar a nossa conversa, porque nós estamos quase que em cima da hora. Mas se não, vejamos. Não tem a classe média participando tem a classe média participando. Não estava faltando, então, a classe média brasileira participar de tudo, de todos, questionar saúde, educação, para que o modelo mude? Preciso. Só que nós ficamos muito na dermatologia.
na superfície, nós só cuidamos da pele. Nós queremos mudar o governo, tem que mudar o sistema. E o sistema está todo inserido no Estado. É reduzir o tamanho do Estado. As 3 ferramentas do poder são dinheiro, informação e armas. Inclusive as armas o cidadão não pode ter. E o fato de o cidadão ter arma nos Estados Unidos é para ele ter uma das ferramentas para poder enfrentar o Estado se necessário. Outro, quando necessário, às vezes o confronto é com o Estado. A informação é proibida. Mesmo a lei permitindo, você não tem acesso. E o dinheiro, quanto mais imposto você paga, mais o Estado fica com dinheiro. Essas 3 armas é que tem que vir aqui. O cidadão tem que pedir. Vai às portas do parlamento. Porque no parlamento, aliás, no poder, na monarquia, no regime inglês, por exemplo, um poder administra, o outro é o espetáculo. No Brasil, quem administra é o executivo. O espetáculo era o legislativo e, ultimamente, o grande, terrível, triste espetáculo está sendo dado pelo judiciário. E o povo não quer isso. Quer que um outro poder acaba sendo o espetáculo. Por exemplo, a mídia. Isso sim, pode dar o espetáculo. Agora, os outros têm que administrar. Por falar em Câmara, Ribeirão Preto tem uma Câmara que não é atuante. Ela tem problemas. As cidades da região, idem. É hora dos senhores vereadores prestarem atenção nesta mobilização, porque esta mobilização vai questionar o partido político deles e vai questionar diretamente a atuação populista de muitos que tem lá. Perfeito. Paulo Leminski, recentemente falecido, ele dizia o seguinte: preste bem atenção naquilo que eu não falo. Então é preciso verificar no povo, ter ouvidos para escutar o discurso do silêncio. Ou no livro de André Malraux, As Vozes do Silêncio. Porque o silêncio às vezes grita, nós é que somos surdos e não ouvimos. E o povo também, ele começa a se manifestar. Ele se manifesta com palavras, ele se manifesta com gesto. Às vezes, uma manifestação do povo, pichar a rua, agredir a população, e é só que ele agride pessoas erradas. Essa que é a realidade. Mas o povo começa a dar recado. O povo manda mensagens. Se o povo decodificar, quem tem que decodificar e entender são os líderes. E eles estão no parlamento, eles estão no executivo, eles estão em cargos públicos. Será que são líderes? Gostaria de saber. Se não for, não tem jeito, né, Roberto? Muito obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu que agradeço a sua colaboração, Roberto. Muito obrigado. Obrigado.